E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada das decisões do Superior Tribunal de Justiça. Hoje a gente vai desvendar o informativo 865, que está recheado de entendimentos que mexem diretamente com a nossa vida. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça, aquele lembrete de sempre. Já curte, segue o canal e compartilha, porque isso ajuda demais a gente a levar esse conteúdo para mais gente. Para facilitar a nossa conversa, a gente dividiu os pontos principais desse informativo em 5 grandes temas. Vamos começar falando da nossa relação com o Estado, depois vamos para os direitos do consumidor, damos uma passada pelo mundo dos negócios, entramos nos bastidores da justiça e fechamos com direito penal. Preparados? Então vamos lá! Bom, para começar, vamos dar uma olhada em duas decisões que são cruciais para definir essa balança de poder entre o indivíduo e o Estado. E a primeira é sobre uma situação bem comum que pode acontecer com qualquer um no trânsito. Pensa na cena. Você está dirigindo e seu carro tem um amassado, está meio arranhado, enfim, não está 100%. Isso, por si só, já é motivo para a polícia parar, fazer uma revista em você e no seu carro. O STJ deu uma resposta bem direta para essa pergunta. E a resposta é um sonoro não. O STJ deixou claro que um carro mal conservado não gera a tal fundada suspeita que a lei exige para uma abordagem. Na prática, isso quer dizer que qualquer prova encontrada numa busca motivada só por isso é considerada ilegal e não vale nada no processo. Agora, olha que interessante essa diferença de regras. Quando a gente fala de punições administrativas, no nível federal, se um processo fica parado por 3 anos, ele prescreve, ou seja, perde a validade. Agora, quando a gente desce para os estados e municípios, a história é outra. Se eles não tiverem uma lei própria, vale uma regra bem mais antiga que pode até suspender esse prazo. Fica bem mais difícil de acontecer a prescrição. Seguindo em frente, vamos falar agora de um assunto que interessa a todos nós: direitos do consumidor. Aqui, o STJ trouxe 2 decisões com impacto gigante no nosso acesso à saúde e também à justiça. E imagina o seguinte: o médico pede um exame super importante, um PET scan, que é essencial para o tratamento. Só que o motivo do pedido não está lá, naquela famosa lista da ANS. E aí, o plano de saúde pode simplesmente virar e dizer não vou cobrir? Pois é, o STJ reafirmou que a cobertura pode ser obrigatória sim, mesmo fora do rol. Mas para isso, precisam ser cumpridos alguns requisitos, como esses que estão na tela. Ou seja, o rol da ANS é a regra, mas não é uma barreira absoluta quando a saúde e a vida do paciente estão em jogo. E outra decisão importante: todo consumidor pode escolher onde abrir um processo contra uma empresa, para facilitar a sua própria defesa. Mas atenção, essa escolha não pode ser aleatória. Você não pode, por exemplo, morar em Recife e processar uma empresa lá no Amapá, sem ter nenhuma ligação com o lugar. A escolha tem que fazer sentido, tem que ter uma justificativa. Antes da gente pular para o mundo dos negócios, um recado rápido. Se essa nossa conversa está clareando esses temas complexos, que tal compartilhar com os amigos ou nas suas redes sociais? De verdade, isso ajuda muito o canal a crescer e permite que a gente crie mais conteúdos como este. Conto com o apoio de vocês. Ok? Recado dado. Agora vamos mudar a chave e entrar no universo corporativo. As próximas 3 decisões têm implicações enormes na forma como as empresas são organizadas e, principalmente, responsabilizadas. Primeiro ponto, bem direto ao ponto. Para a justiça, a matriz de uma empresa e suas filiais são, basicamente, a mesma coisa, uma única pessoa jurídica. E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que o patrimônio é um só, as dívidas são compartilhadas e uma ordem judicial contra a matriz pode, sim, respingar nas filiais. Aquele CNPJ diferente que a filial tem, ele serve mais para questões administrativas e fiscais, não cria uma separação jurídica. Agora, um termo que a gente ouve bastante: acordo de leniência. Pensa nele como uma espécie de delação premiada, só que para empresas. A companhia que fez algo errado coopera com as investigações e, em troca, recebe punições mais leves. A grande questão é: esse acordo zera a vida da empresa? E a resposta do STJ foi não. O acordo de leniência pode até aliviar as sanções, mas ele não livra a empresa da obrigação de reparar todo o dano que ela causou. E essa reparação pode ser cobrada na justiça, inclusive por meio de uma ação de improbidade administrativa. Agora vamos dar uma espiada por trás das cortinas, na engrenagem do sistema judicial. São as decisões que definem as regras do jogo, como os processos devem funcionar. Primeiro vamos entender o que é a tal da repercussão geral. É um filtro do Supremo, o STF. Quando um caso é muito importante e afeta muita gente, o STF julga e a decisão dele vira um precedente obrigatório. Ou seja,
Todos os outros juízes do país têm que seguir aquele entendimento em casos parecidos. E o que o STJ decidiu sobre isso? Basicamente vamos com calma. Para garantir a segurança jurídica, o tribunal vai esperar essas decisões do STF se tornarem totalmente definitivas, o famoso trânsito em julgado, antes de sair aplicando nos seus próprios julgamentos. É uma medida de prudência. E olha essa outra regra processual que interessante. Se no julgamento os juízes concordam que alguém deve ser indenizado, mas um acha que o valor é X e o outro acha que é Y, isso não é só um detalhe. O STJ entende que isso é uma divergência sobre o resultado em si, e por isso o julgamento precisa ser ampliado, chamando mais juízes para dar o voto de Minerva. E para fechar nossa análise, vamos para o direito penal. Aqui, o STJ trouxe alguns esclarecimentos importantes sobre como se prova um crime e as diferenças entre os tipos de delito. Essa distinção aqui é fundamental. Existem crimes tributários como o de não fornecer nota fiscal, em que a simples conduta já é o crime. São os chamados crimes formais. Para eles, a ação penal pode começar logo. Já outros crimes, como sonegar imposto, precisam de um resultado concreto, a redução do tributo. Nesses casos, é preciso esperar o fim de todo o processo administrativo na Receita para só então começar a ação penal. E, por último, um recado importante sobre crimes de desvio de verbas. O STJ bateu o martelo. Para acusar alguém de usar um financiamento para um fim diferente do combinado, não adianta só dizer que o uso foi indevido. A denúncia tem que ser específica, tem que descrever onde e como o dinheiro foi parar. Sem isso, a acusação é considerada inepta, ou seja, inválida. Foi bastante coisa, né? Mas com isso a gente cobriu os pontos mais quentes do informativo 865, que, como vimos, é denso, mas cheio de implicações práticas. Muito obrigado a quem acompanhou essa análise até aqui. E não se esqueça de seguir o DireitoCast lá no Spotify para mais conteúdos como este, tanto em vídeo quanto em áudio. E se esse material foi útil, deixar o like é muito, mas muito importante para nós. Ajuda a plataforma a entender que o conteúdo é relevante e a mostrar para mais gente. E para quem prefere assistir, é só procurar por DireitoCast no YouTube ou no TikTok. E para a gente terminar, fica a reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual dessas decisões você acha que vai ter o maior impacto no dia a dia ou no mundo profissional? Pensa aí e, se quiser, deixa sua opinião nos comentários. A gente se vê na próxima análise. Até mais!